Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Que a paz de Deus e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Estamos abrindo mais uma live de reflexão espiritual nessa noite de quinta-feira. Hoje às 8 horas, vamos até 9 horas com a nossa reflexão de hoje. Quero agradecer a todos os irmãos, todas as irmãs que nas nossas lives entram e traz aí seus comentários, suas reflexões. Hoje a gente vai tratar sobre um tema bem interessante, que é mediunidade e obsessão na infância. Vamos falar sobre 3 pontos importantes, a questão da mediunidade, a questão da obsessão e trazer um pouco nesse termo, nesse meio termo, a questão da infância. Como é que a criança está relacionada a esses 2 pontos, a questão da mediunidade e a questão da infância. Você pode colocar aí já a sua pergunta, você já pode colocar aí a sua opinião, o que é que você acha sobre o assunto. Já colocar o seu copinho com água para daqui a pouco nós fazermos a nossa prece para você que está precisando de auxílio espiritual, para você que está precisando alguém que está precisando, que você sabe que está precisando de auxílio. Coloca também o nome aí que nós iremos fazer a nossa prece, colocar o nome de todas essas pessoas. Quero deixar meu boa noite para todos os irmãos, todas as irmãs. E enquanto o pessoal vai entrando aí, para a gente falar hoje sobre o tema mediunidade e obsessão da infância, eu vou colocar uma música, certo? Para o pessoal que está entrando aí aos poucos, já ir colocando aí suas opiniões. Lembrando que as nossas lives sempre elas são disponibilizadas no mesmo dia ou no dia seguinte, no meu canal no YouTube, Humberto da Nóbrega Alves. Quem ainda não entrou, é bom dar uma entrada lá para você ver outras palestras, outras lives, outras mensagens, certo? E a gente está trazendo nesse canal um pouco dessas reflexões que nós fazemos aqui durante esse período de pandemia, certo? E eu escolhi uma música para colocar aqui enquanto o pessoal está entrando aí, certo? Uma música que tem a ver com o tema e espero que os irmãos e as irmãs gostem dessa música que tem a ver com o tema. Só um segundinho. Já pode ir colocando aí a sua opinião, certo? Você pode ir colocando aí a sua pergunta sobre o tema. O que é que você acha? Criança tem problema de obsessão? E a criança, qual a relação da criança com a mediunidade? Qual a sua dúvida, meu amigo, minha amiga? Sua dúvida, sua opinião é muito importante, a gente vai disponibilizando aí. Enquanto isso, eu vou botar uma música para o pessoal que vai entrando aí. Daqui a pouco, nossa prece inicial. Mas vamos escutar uma música. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco, 8 horas, começamos a nossa reunião, nossa live. Mas enquanto isso, vamos escutar essa música que tem a ver com o tema. Que brincava me falou, hoje é semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Pela vida, pelo homem, pelo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E o menino que brincava me contou, hoje é semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare
sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. É na vida, é no homem, é no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Na vida, pelo homem, pelo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Pela vida, pelo homem, pelo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Pela vida, pelo homem, pelo que virá. Música muito bonita, né? Boa noite, Andréia, tá entrando por aí, como ela diz aí, os demais colegas, minha amiga. Hoje vamos tratar um tema que tem tudo a ver conosco, né, meus irmãos aí. Tem professores que estão aí, tem diretores e diretoras de escola, tem amigos que têm relação com esse tema. Vamos falar sobre mediunidade e obsessão na infância. A nossa reflexão de hoje, meus amigos, minhas amigas, vai ser uma reflexão sobre esse conceito de ser criança em termos espirituais, né? Vamos fazer uma relação da criança com a relação com a reencarnação, a mediunidade na infância. Vamos falar essa mediunidade aflorada, né? Quando acontece desde cedo na infância, e além de abordar questões como, por exemplo, a questão de obsessão em crianças, as influenciações espirituais que existem com crianças, quais as razões para isso, quais os sintomas, como é que eu posso observar e ver que uma criança está passando por problema espiritual, e o mais importante, a terapêutica, qual é a terapia para isso. Nossa irmã Geralda está entrando aí, nossa irmã Maria Nogueira também está por aí. Acredito que vocês vão gostar bastante desse tema. Vamos começar? Quem está precisando de prece, pode colocar o seu copinho com água. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nesse momento, pedindo a espiritualidade maior que vá ao encontro de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Trazendo a saúde, trazendo a bênção, trazendo a paz, a serenidade para todos nós que aqui estamos presentes nesse planeta de provações e expiações. Divino Mestre Jesus, Maria, Irmã Santíssima, que cubra com seu manto de luz a todos nós, trazendo serenidade nessa noite de quinta-feira, dia 29 de abril de 2021, que nós possamos estar com a nossa consciência tranquila, que nós possamos estar com a nossa consciência voltado ao Mestre Jesus, as luzes espirituais que possam adentrar a casa de cada um de nós, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo boa vontade para todos nós. Queridos e queridas amigas, nós estamos dando abertura aos nossos trabalhos através dessa prece, trazendo muita luz e muita paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Vamos lá? Olha só, pessoal, o pessoal que está entrando aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum questionamento que possa ser feito, pode colocar aí na tela que eu vou disponibilizando e a gente vai conversando. Vamos falar sobre esse tema, mediunidade e a obsessão na infância. Tem vários livros que falam sobre isso, livros espíritas, inclusive, né? Sueli Caldas Schubert, que tem um livro que fala sobre isso. Adenoe Novaes, que é um psicólogo espírita. Ele traz também um tema importante no seu livro Psicologia e Mediunidade, que fala sobre isso. E outros textos que eu peguei para fazer um apanhado sobre esse tema, que são muitos, né? E essa live aqui também eu peguei um material da internet que é com esse mesmo tema, mediunidade e obsessão na infância, né? De Arlette Lundiger, no ano de 2012, que ela falou sobre esse tema, né? Eu achei bem interessante e estou trazendo para vocês hoje, para a gente refletir.
E olha só, Rafaela Silva, que está por aí também, um grande abraço. Vamos diretamente ao tema. Uma pergunta importante que nós precisamos fazer quando tratamos sobre mediunidade na infância e a obsessão da infância é a gente analisar primeiro o que é ser criança, né? Ser criança, será que ser criança é uma tábula rasa? Você já nasce sem nada anterior na sua vida espiritual? Nós sabemos que pelo espiritismo, não. A criança já nasce com uma série de elementos que são trazidas de outras encarnações, né? Ao nascer uma criança, esse espírito, né? Esse espírito já foi criado, já teve outras vivências espirituais e carrega na sua bagagem espiritual muita coisa. Você olha para uma criança e diz assim, oh, tão inocente, a gente pode até considerar como que tem uma certa inocência, criança, sim. Mas a gente tem que lembrar que essa criança, ela não é tão inocente quanto a gente imagina. Por quê? Porque dentro dela ainda tem muita coisa que precisa ser analisada, que traz de outras vidas que a gente desconhece, que a gente não lembra, nem da nossa vida, nem da vida dos nossos filhos. Quando você nasce, né, toda criança, ao nascer, traz os seus traços físicos e familiares. Está relacionado à questão da herança física do DNA. Chico Xavier fala que até para você nascer em uma determinada família, você precisa ter uma família que tenha determinados traços físicos, porque isso tem a ver com o karma, tem a ver com a expiação e a aprovação que você precisa passar. E é aquela família que tem aquelas características apropriadas para aquilo. Além disso, que tem até toda uma arquitetura espiritual para isso, que prepara tudo isso, ainda tem uma série de outros pontos, que você nasce na família, que você tem ligação com ela de outras vidas, né? Aí você observa que a criança, ela tem possíveis deficiências, aptidões as mais diversas, as suas peculiaridades, a sua personalidade, o seu projeto de vida. Todos nós temos e trazemos tudo isso diante de uma programação espiritual que nós fazemos. Ou seja, quando você nasce para essa encarnação, já está tudo programado. Uma série de coisas programadas. Você, através do livre-arbítrio, pode sim tomar rumos diferentes do que você programou, mas você vai ter as consequências desse novo rumo. Se você programou determinadas coisas que precisa para melhorar e não fez, logicamente que você vai estar num rumo diferente do que você mesmo programou. Porque tudo que nós programamos é para o nosso bem, inclusive as dificuldades, inclusive as doenças, inclusive os problemas e assim por diante. Ou seja, para a gente analisar esse tema, a gente tem que observar que a criança, quando nasce, nós, quando nascemos, trazemos já um bojo de arsenal de experiências de outras encarnações. Trazemos tudo isso dentro de nós, ou seja, tem uma série de coisas que a gente não conhece da gente. Nós podemos dizer que a criança é um espírito reencarnado, que voltou através dessa nova experiência que foi dada, essa oportunidade de retornar ao plano material, ao plano físico, para retomar a sua jornada espiritual. E a criança, como em todos os orbes que existem, né? O ser que nasce, que renasce, ele traz dentro de si o germe da perfeição, ou seja, mesmo tendo os defeitos, mesmo tendo as dificuldades, ele nasce para melhorar. Nenhuma criança nasce para se tornar bandido, nenhuma criança nasce para um eterno sofrimento. Todos nós nascemos, e a criança que está aí, que nasceu, ela nasce com o objetivo de melhorar, de aperfeiçoar. Nós, as crianças que nós fomos um dia, nós trazemos dentro de um acervo de conhecimento, um acervo de conquistas anteriores. E às vezes a gente até observa como é que uma determinada criança tem determinadas aptidões, tem determinadas vocações que não aprendeu aqui nessa vida, nem deu tempo. E desde cedo eles começam a aflorar essas peculiaridades, essas vocações. De onde é que vem isso? Aprendeu com o pai? Como aprendeu com o pai e a mãe? Se nasceu já com isso. Se nasceu com isso, meu irmão e minha irmã, é uma coisa do espírito, é uma conquista que esse menino, que essa menina teve em outras encarnações. E a gente observa isso, que todas as crianças nascem com conhecimento, não é uma tábula rasa, nasce com conhecimento sim, certo? Que provém de vidas anteriores, com conquistas que vêm de vidas anteriores e com defeitos e com determinados problemas também de vidas anteriores que até são milenares, que são através de várias encarnações que nós temos, né?
Estão dizendo aí que está com falha na internet, e aqui, eu acho que não é aqui, deve ser por aí, viu, dona Geralda? Olha só, e retornando ao tema, né? Qual é para este espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Qual a necessidade de você vir e passar por esse período da infância? Todos nós passamos, né? O espírito reencarnado, ou espírito encarnado, ele tem como objetivo, como eu falei, aperfeiçoar, melhorar. O espírito que nasce, que estava na criança, certo? Ele, durante esse período da infância, basicamente até os 7 anos, até os 8 anos por aí, né? Ele é mais acessível ao que nós chamamos de impressões para receber. Mesmo trazendo todo esse arsenal, ele vem em uma família, que é muito importante, que vem para direcionar determinadas coisas, né? Direcionar o adiantamento dessa criança que vem, né? Os pais que nós escolhemos são os pais que nós precisamos para dar um suporte para o nosso apoio evolutivo, espiritual. Nesse sentido, a criança, ela começa a ter as primeiras impressões, e os pais precisam estar juntos, auxiliando no adiantamento, e devem, acima de tudo, os pais e os responsáveis pelas crianças, contribuir para esse adiantamento, para que essa criança dê um passo à frente na sua jornada espiritual. Esse questionamento aqui foi feito aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 383, quem quiser pesquisar mais sobre isso, no Livro dos Espíritos fala sobre isso, sobre esse objetivo de aperfeiçoamento espiritual, e que ele se dá durante o período de infância e segue a vida adulta. E o que é mediunidade? Mediunidade, já falei várias vezes aqui nas lives, ela é uma faculdade. Alguns consideram como uma faculdade, como uma conquista, acima de tudo como um compromisso. E a mediunidade, ela é inerente ao espírito, e ela acontece no organismo físico. Você já nasce dentro do seu DNA físico com esta capacidade, com esta faculdade, assim como, por exemplo, você nasce com a inteligência, com a consciência, com a força de vontade, com memória, com a questão das faculdades perceptivas de ver, ouvir e assim por diante. A mediunidade é mais uma dessas faculdades que nós temos. E a mediunidade é esta percepção que todos nós temos, em grau maior ou menor, de termos a influência dos espíritos, da comunicação, da relação com o plano espiritual, que ela se traduz de diversas formas. Na Bíblia você vai ver a mediunidade muito clara, certo? Que é traduzida na Bíblia como dons ou carismas. Em qualquer religião você vai ter pessoas que vai ter a mediunidade presente, independente da religião, a mediunidade vai estar aí, mas a mediunidade, na verdade, é o quê? Esta faculdade. A criança nasce com essa faculdade. Ela desenvolve sua inteligência, desenvolve sua consciência, desenvolve sua força de vontade, sua memória, suas faculdades perceptivas e também a mediunidade. Ela nasce com ela, certo? Quando é que surge a mediunidade? A mediunidade, será que surge só depois de 18 anos? Será que só surge na idade adulta? Será que adulto surge somente quando você está mais idoso? Não, a mediunidade, ela se dá em crianças, em jovens, em adultos, em velhos, em homens e mulheres, em todo tipo de pessoa, né? E em qualquer pessoa, independente do seu temperamento, independente do seu estado de saúde, independente do seu desenvolvimento moral e até do seu desenvolvimento intelectual. Tem até pessoas que não são muito desenvolvidas intelectualmente, mas a mediunidade vai estar lá presente. E quando é que a mediunidade começa a surgir? Começa a surgir justamente as primeiras impressões na infância, na criança, né? A criança já começa a acontecer tudo isso, né? É por isso que nós trazemos essa abordagem de hoje, porque muitas vezes a pessoa fala assim, a mediunidade só dá em pessoas adultas. Não. Em todas as idades a mediunidade vai estar presente. Na criança, é preciso a gente observar alguns aspectos quando nós falamos de mediunidade. Às vezes chega pessoa no centro espírita com filhos que estão com questões mediúnicas que estão inerentes. Aí assim, tem pessoas que até dizem assim, o que é que eu devo fazer com essa criança? É levar para um desenvolvimento mediúnico, para uma educação mediúnica? A resposta é clara, meus irmãos, não. Uma criança, apesar de ser um espírito antigo, ainda não tem elementos psicológicos, nem estrutura física mesmo, para estar desenvolvendo ou trabalhando mediunicamente numa mesa. Psicologicamente não tem estrutura,
Isso é uma questão bem assim prática que nós falamos sempre. Eu já ouvi até pessoas dizer assim que chega no centro espírita e diz assim: ah, você é médio, já pode trabalhar. Não, criança não pode trabalhar, não. A criança tem que ir para um outro ponto importante, que é a evangelização. No centro espírita é a evangelização. Assim como qualquer igreja é evangelização. Por mais que essa faculdade esteja presente, você profetize, você vê espírito, mas você não deve incentivar nesse momento que essa faculdade ela aflore naquele momento. Vai aflorar no momento certo. O que a criança precisa é evangelização. É estar diante do Evangelho de Jesus e no momento certo aplicar o Evangelho de Jesus nesta faculdade, neste dom que você conquistou e que Deus te deu. A espiritualidade, certo? Vários livros afirmam que até os 7 anos, 7, 8 anos, a criança ela começa e ela tem uma percepção muito grande dos espíritos, né? E parece-me que é um convívio até espontâneo, é uma coisa natural. É a mediunidade natural que está presente. Eu digo isso, meus irmãos, porque está chovendo, vocês estão ouvindo barulho, espero que não esteja atrapalhando, mas isso acontece com muitos dos médios ostensivos adultos. A mediunidade já começou a aparecer desde a infância. Eu digo isso por mim. Desde 6 anos de idade, que eu vejo os espíritos, que eu converso com os espíritos, que a mediunidade está presente na minha vida. E isso foi desenvolvendo essa aproximação com os espíritos, e essa faculdade que eu tenho, até eu entrar no centro espírita. Aí foi que eu comecei a entender a necessidade de eu ter uma educação mediúnica, saber direcionar esse dom para edificação, direcionar esse dom para que seja feito para o bem, e não para fazer coisas erradas. Ou seja, você observa crianças entre 7 e 8 anos de idade, começam então a mencionar a presença no lar, dentro da sua casa, até na escola, de pessoas que ninguém percebe, de espíritos, e que a gente costuma dizer que são os amiguinhos invisíveis. Eu acredito que vocês devem já ter visto isso, né? Tatiana Virna está aí, ó, dando uma opinião, ó. A minha também foi desde criança, meus filhos também. Exatamente, viu, Tatiana? Exatamente, tá aí, ó. Tatiana, que é uma médium, né? Tá dizendo que com ela aconteceu isso. Comigo também aconteceu da mesma forma, viu, tá? Olha só. E é muito comum a gente observar as crianças que têm essa percepção de dizer assim, que está vendo amiguinhos invisíveis. Quem são esses amiguinhos invisíveis? Os espíritos que estão conversando com ela. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com Tatiana Vina e muitos médiuns. E a gente costuma dizer que através das mensagens espirituais, através dos estudos, que isso acontece, é muito comum isso acontecer. Crianças relatarem muitas coisas da visão dos espíritos no seu entorno. Tem um livro chamado O Mundo da Criança, da psicóloga Diane Papalha e outros psicólogos, mas a principal Diane Papalha, que diz assim, que cerca de 15 a 30% das crianças entre 3 e 10 anos de idade, preste atenção, no estudo de psicólogos, cerca de 15 a 30% das crianças entre 3 anos de idade até 10 anos têm os companheiros invisíveis. Fala dessa presença dos irmãos espirituais invisíveis. Olha só que coisa interessante. Ó, a Andrea tá colocando aí, entre aspas, amigos imaginários, que são os amigos invisíveis, né? Que até a psicologia tradicional diz que são imaginários, são criações da própria mente. Mas o espiritismo diz que não. O espiritualismo, de uma forma geral, mostra que não são imaginários, são reais, são espíritos. Mas vamos em frente. Muitos até consideram, sabe, André? Você deve ter isso dentro da sua escola, né? Na escola onde eu trabalho também já aconteceu vários casos, né? Sônia está entrando por aí, a Vani está entrando por aí, vários casos na escola, a gente observa de crianças, médiums, né? Diferentes correntes espirituais, de Umbanda, de Candomblé, lá no Arnaldo de Barros, Tatiana, que é professora lá do Arnaldo que está aí, ela pode relatar vários casos que aconteceram lá no Arnaldo, de crianças que viam espíritos dentro da própria escola. Certo?
dentro da própria escola. Aí, olha só, muitos consideram essas relações com essas plano espiritual como meras fantasias infantis. Mas, apesar dessas fantasias até acontecerem, porque pode existir, a gente não pode dizer que tudo é amiguinho espiritual, não. Em muitos casos, em alguns casos, são realmente fantasias infantis que precisam ser investigadas por psicólogos, pelos pais, pelas mães. Mas precisamos ter uma atenção diferente. Devemos observar, através das percepções dos nossos filhos, dos alunos e assim por diante que estão conosco, vemos os diálogos, muitas vezes, que acontecem dessa criança com os espíritos que são lúcidos, que contêm informações preciosas e comprovadamente desconhecidas até para a própria criança e que chega do plano espiritual e diz a ela: comigo isso tem acontecido desde criança. Espíritos que chegam para mim e começam a relatar casos de coisas que aconteceram naquela casa, ou naquele ambiente, ou com aquelas pessoas que estavam ali próximo, mostrando que não foi criação da minha mente, mas comprovadamente coisas que vieram de fora e que realmente batia com a realidade das coisas. Olha só, eu posso dizer que no caso das visões infantis, preste atenção, é importante demais esse tema, viu, gente? Porque criança a gente tem de monte por aí. Vocês que são professores, vocês que são pais e assim por diante. Olha só, Tatiana Vila disse que o filho dela, meu filho mais novo incorpora desde os 10 anos de idade. Olha só que coisa interessante. Maria Nogueira, desde adolescente, 13 anos que eu vejo. Olha, tenho certeza aí, se eu botar aí, várias pessoas vão falar sobre isso, que é uma realidade isso que eu estou falando. Mas vamos para uma reflexão importante. Essas visões infantis, elas têm várias possibilidades. Pode ser até que sejam fantasias infantis, mas vamos analisar. Pode ser fantasias infantis, precisa se investigar para saber se é mesmo. Pode ser formas de pensamento, eu não sei se os irmãos já ouviram falar, o que são formas de pensamento? São aquelas criações mentais que as crianças criam na sua mente e que acabam acontecendo, certo? Acaba acontecendo, não acontece somente com crianças, não, com adultos também acontece. As formas de pensamento são criações mentais que acabam se consolidando através dessa força que se chama do pensamento. Também há a possibilidade dessas visões espirituais infantis que as crianças relatam serem lembranças de vidas passadas. E ela começa a relatar fatos que acha que é do presente, mas não. É de vidas outras que ele viveu e começa a ter flashes de coisas que aconteceram em outras encarnações. E às vezes pode até confundir e visualizar determinados quadros espirituais que, na verdade, são deles mesmos, de outras encarnações. Mas também pode acontecer vidência dos espíritos. Vamos recapitular. Visões infantis podem estar relacionadas a fantasias? Pode sim. Formas de pensamento, criações da mente, lembrança de vidas passadas e a visão dos espíritos, que também são realidade. Ou seja, é muita coisa que pode acontecer e tudo isso precisa ser investigado. Não podemos colocar aqui, a mão de frente dos olhos e fazer de conta. Não, é uma realidade que pode existir. Diante de tudo, até de evidências, como de fantasias que pode acontecer. O que precisamos fazer? Estar de olho, escutar, observar e perceber o comportamento das crianças, né? Aí qual seria a reação da família? Como é que a família se comporta dentro de tudo isso? Quando o filho, quando a criança, quando o seu aluno começa a apresentar essas coisas de dizer que está vendo espírito. Olha só que coisa interessante. Nem sempre a família, nem sempre a escola, nem sempre as pessoas que estão no entorno têm uma relação tranquila com isso. Porque em muitos casos até diz que assim, que a criança é doida, que está precisando de um tratamento psiquiátrico, e tem até casos que querem internar as crianças, né? Nem sempre essa relação é tranquila. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós educadores, nós pais, nós responsáveis pelas crianças, né? Muitos pais ficam preocupados, muitos pais ficam aflitos, supondo que aqueles seus filhos, eles são portadores muitas vezes de problemas psiquiátricos, como eu falei, até procurando um médico psiquiátrico, para que às vezes até faça uma coisa terrível, tá? E Sônia que pode dizer, que é encher o menino de remédio, entupir o menino de remédio, de alopatos, remédios alopáticos, que vai trazer até transtornos muito maiores para as crianças, que na verdade não estão precisando daquele remédio, está precisando de um tratamento espiritual.
E o Espiritismo fala muito sobre isso, né? E vários casos que falam sobre isso. Tem uma entrevista uma reportagem que eu vi na revista Isto É, um tempo atrás, que fala de uma criança chamada Roberto, que sabia, por exemplo, conversava com o avô e tinha detalhes da história do avô e também do bisavô que tinha desencarnado, que morreu antes dele nascer, sem que o pai, sem que a mãe, sem que familiares dissessem nada. Olha só que coisa interessante, né? E se eu for falar aqui, tem vários casos que falam sobre isso. Se formos analisar, por exemplo, na história da mediunidade, que eu gosto muito desse tema, nós vamos ver vários médios famosos que a mediunidade dela eclodiu desde criança. Na história do Espiritismo tem muito, por exemplo, no ano de 1855, na Inglaterra e na Alemanha, vários casos. Um deles é de Elizabeth de Esperance, que era uma criança médium que se tornou um médium na fase adulta, né? Muito desenvolvido. Nós vamos ter, por exemplo, casos aqui no Brasil, muitos casos. Chico Xavier, desde criança que via os espíritos, desde criança conversava com os espíritos. Divaldo Franco, quem viu o filme de Divaldo Franco, mostra isso, a médium Ivone Pereira e muitos médios. As irmãs Fox, na história dos precursores do espiritismo, eram jovens que também viam os espíritos, ou seja, a mediunidade vai estar presente lá, tanto na infância como na adolescência. Isso é muito comum, não precisamos ter medo. Aí uma pergunta importante. O que é que os pais, o que é que os responsáveis pelos filhos, pelas crianças, devem fazer quando seus filhos apresentam sinais precoces de mediunidade? Se o seu filho, se o seu aluno está começando a apresentar mediunidade, o que é que você deve fazer? Eu coloquei alguns pontos aqui para a gente analisar, né? Aqui não é receita de bolo, mas é através de estudos sobre trabalhos mediúnicos, sobre mensagens mediúnicas, sobre trabalho de psicólogos também, que são psicólogos espíritas, que trazem muitos elementos para a gente entender um pouco sobre isso. E eu vou citar aqui alguns que são trazidos dentro da literatura deste tema, que é importante e pode ajudar você que tem um filho médio dentro da sua casa, que tem um filho médio na sua escola, no seu vizinho e assim por diante, que você sim pode ajudar. Primeiro, os pais, as pessoas que estão mais próximas dessas crianças que são médias, devem primeiro conversar com a criança sem alarde, com ele sem fazer medo, sem aterrorizar, sem supor que esteja mentindo. Pode até ser que seja fantasia, mas converse com ele, porque pode ser que por trás de tudo isso tenha realmente irmãos espirituais. A primeira coisa que você deve fazer é, não diga assim, menino, deixe de mentir. Não, converse. Interaja com o seu menino. Perceba o que pode estar acontecendo com ele, porque pode estar acontecendo não somente problemas espirituais, mas problemas psíquicos e emocionais que você também pode ajudar. Né? Segundo, não negue e nem afirme que essas crianças não estão vendo. Escute, observe. Ela, no caso, está vendo mesmo? Será que é uma fantasia? A criança acreditará que é normal. Ou então ela pode achar que está pirada, está doida. E você não pode botar na cabeça dela que realmente a criança está doida, que está pirada. Não. Não negue e nem afirme. Não é para chegar para todo mundo dizer, realmente é isso. Não, analise. Porque pode ser que nem seja mediunidade, seja realmente fantasias. Mas e se não for fantasias? É preciso sempre o quê? Investigar. Indícios que comprovem que realmente é mediunidade que está acontecendo aí. A gente não pode ser leviano, a gente não pode antecipar determinadas questões, encaminhamentos a nível espiritual, se você não tem, vamos dizer assim, segurança de dizer determinadas coisas. A gente tem que ter muito cuidado, consultar os guias é importante, para saber o que está acontecendo, né? Outro ponto importante, você que é pai, você que é mãe, você que é professor, você que tem uma criança próxima que é médico, evite crivar a criança de perguntas, perguntando coisa direto. Pode até acontecer de casos de que os pais queiram até fazer consulta com as crianças. Pelo amor de Deus, gente. Não é por aí. Ou se não, aterrorizar as crianças com pergunta para que a criança fique perturbada. Isso não pode acontecer. Precisamos também, uma coisa muito importante, evitar a você dizer para a criança que, por exemplo, ele é um ser privilegiado da criação.
com a grandiosa missão, dizer, esse menino, essa menina aqui tem uma missão muito grande, né? Não precisa. Até porque a mediunidade não é uma missão, uma mera missão. A mediunidade é um compromisso. Pelo contrário, é um débito. E aquela criança, você não pode botar na cabeça dela que é um ser privilegiado por ter mediunidade. A mediunidade é mais uma capacidade que ela vai ter. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Não vai deixar aquela criatura ser privilegiada. Uma vez que quem não tem a mediunidade aflorada não é menos privilegiado, né? Olha só, Tatiana está colocando aí, ó, concordo plenamente que a mediunidade é um débito. Exatamente. A mediunidade tem muito a ver com os débitos que a gente vem para sanar as coisas erradas que a gente fez em vidas passadas. Ou seja, não vá colocar na cabeça do menino que é um ser privilegiado por ter mediunidade. É preciso ler, é preciso estudar o assunto. Você não pode estar dizendo coisas que acha. O achar fica para quem não quer ser sério nas coisas que fala. A gente que é sério nas coisas que fala tem que ter comprovações, se inteirar, estudar, ler. Todos nós, assistir uma live, uma palestra, pesquisar. Aqui, por exemplo, é um momento da gente estar debatendo, falando sobre o assunto. Não sou aqui dono de verdade nenhuma, apenas aqui sou um estudioso dos assuntos espíritas, dos mais diversos, inclusive esse da mediunidade, na idade adulta, na infância, assim por diante, mas precisamos estudar. Uma coisa importante que você, que tem filho, que já a mediunidade já está aflorando, trazer esse filho à sua casa religiosa. Nós que somos espíritas, pedimos para trazer a casa espírita, mas você que não é espírita, que o menino é médio, né? Leve à igreja. Leve à igreja e lá vai ter orientação do seu pastor, do seu padre. Pode não ser a orientação espírita, mas vai dar algum direcionamento, principalmente no tocante à evangelização. Uma vez que a casa espírita vai dar essa orientação, evangelize a sua criança. Nas outras religiões, a mesma coisa, é evangelizar a criança, certo? Para que seja uma criatura que tenha noção do Evangelho de Jesus. Na casa espírita, você pode levar a criança, por exemplo, para tomar passe, vai ajudar muito. A água fluidificada vai ajudar muito. Você fazer o Evangelho na sua casa vai ajudar muito. Tudo isso são possibilidades que você pode utilizar para você que tem uma criança médium, já aflorada desde cedo dentro de casa. Olha só, isso aí foi com relação à mediunidade. Muito importante esses esclarecimentos, certo? Espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte aí, que é muito importante. Você que tem uma criança que a mediunidade já está aflorada, procure atentar mais para isso, para que essa criança não fique perturbada, para que essa criança não fique doente e para que essa criança não tenha orientação diante desse ponto importante que é a mediunidade, essa faculdade. Esse débito que nós temos de vidas passadas que precisa, na hora certa, ela começar a ser colocada em prática, mas não na infância, porque na infância ainda não existe maturidade, que é muito importante. Vamos para o segundo ponto que a gente propõe, que está relacionado também um pouco com a questão da mediunidade. A obsessão. Vocês sabem o que é obsessão? Acredito que sim. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre isso. No livro dos Espíritos, fala sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma coisa muito importante que fala assim, que é o conceito de obsessão. O que é obsessão? É uma ação persistente, ou seja, contínua, não para, que um espírito mau exerce sobre outro indivíduo, ou seja, uma obsessão é uma influência espiritual. A obsessão em criança é a sua criança, o seu filho, está recebendo influência dos espíritos, influências negativas, como é a obsessão, ou influências até positivas dos espíritos guias, dos anjos de guarda e assim por diante. O seu filho, será que tem influência dos espíritos? Ou o seu filho tem influência positiva, que são essas comunicações dos guias, dos mentores, do anjo de guarda, assim por diante, ou pode acontecer dele estar sendo influenciado por espíritos que aparentemente, ou aparentemente não, eles ainda não têm esclarecimento espiritual e se aproxima da criança para influenciar negativamente. E a obsessão apresenta características muito diversas, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Desde uma simples influência moral, uma coisa bem simples, até uma que não tem sinais perceptíveis, até passa despercebido, até uma perturbação complexa,
e completa do organismo e das faculdades mentais. A obsessão pode até deixar a pessoa meio louco, se não for tratado na hora certa, certo? Vamos lá. A obsessão na infância. Por que que acontece a obsessão na criança? É simples, meus irmãos. Aquela criança é um espírito, não é uma tábula rasa. Ela já teve vivências passadas, já vem de outras vidas. A causa da obsessão, ela é mais profunda do que a gente imagina. Uma vez que aquela criança traz no seu arsenal espiritual muitas coisas de outras vidas, muitas vivências pregressas. O espírito de Emmanuel, no livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, ele diz que cada individualidade remanesce de uma ligação com os centros de vida invisível, dos quais procede e continuará. De modo geral, Chico Xavier fala que a ser instrumento de um conjunto que mantém suas percepções e pensamentos habituais. Existem fatores, segundo Chico Xavier, predisponentes à sintonia e ao assédio espiritual. E esses fatores estão relacionados ao quê? Às nossas vivências espirituais, vivências do passado. Olha só que coisa interessante, que a gente nem imagina que isso pode acontecer. Pode sim. Mesmo a criança estando numa nova existência terrestre, mesmo a criança tendo reencarnado, aparentemente sendo um inocente, não é inocente, já tem um arsenal espiritual que traz na sua alma. E muitas vezes apresenta situações muito difíceis, muito dolorosas que acontecem para aquela criança. Muitas vezes elas padecem na sua alma de dores imensas e sofrimentos imensos. E o que é que acontece? Muitas vezes nós desconhecemos sobre isso, né? No livro de Manuel de Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação, ele fala sobre isso. O espírito do Dr. Carneiro de Campos diz que o novo corpo, que a criança que nós temos, muitas vezes até atenua determinadas torturas que nós sofrimos no plano espiritual. E quando vem, a gente começa a ver o quê? Uma nova possibilidade de reajuste espiritual. É por isso que a reencarnação, o novo corpo, atenua essas torturas que, porventura, a gente possa ter. Ou seja, Manuel Filomeno de Miranda já alerta para isso, que muitas vezes aquele espírito que aparentemente é um espírito inocente, não é inocente, ele carrega muita coisa de vida passada. A obsessão em crianças tem alguns sintomas. Sintomas é muito comum. Nós consideramos a obsessão como uma doença, mas é uma doença espiritual. Eu sempre digo às pessoas que vão procurar um trabalho de desobsessão, que a obsessão é uma doença, mas é uma doença espiritual. E tem sintomas. Nós podemos detectar, através dos sintomas, o que pode estar acontecendo com você. O que pode estar acontecendo nessa doença espiritual. Mas vamos a alguns dos sintomas que eu coloquei aqui, né? Através dos livros espíritas, que falam muito sobre isso, coloca uma série de sintomas. Vamos pegar o primeiro sintoma. Uma criança que está passando por processo de obsessão, ele costuma ter sono frequentemente agitado, não consegue dormir direito. Se você tem uma criança que vive agitado, que não dorme direito, é bom investigar. Pode estar acontecendo sim um problema obsessivo ou algum outro tipo de problema que não seja espiritual, mas seja psíquico. Mas muitas vezes a gente observa que crianças que estão passando por um sono muito agitado, muitas vezes são agitados por causa de quê? Do obsessor, que se apresenta a ele nesse momento em que há o desdobramento do espírito, que essa emancipação do espírito, e o espírito chega junto. Não tem como fugir. E apresenta-se para a criança, né? Outra coisa que acontece muito com as crianças que estão passando por obsessão é o que nós chamamos de comportamento inabitual. Coisas que aparentemente você não é comum para aquela idade. Principalmente coisas que não tem a ver com a criança. E às vezes até aquela criança era tranquila, era normal e de repente começa a ficar perturbada. Por que será? Esse comportamento inabitual é influência muitas vezes de espíritos perseguidores que estão atrás desse espírito reencarnante que retornou à vida, que voltou para se reajustar. É muito interessante isso. Outra coisa que pode acontecer também
como sintoma de obsessão, é aquela criança que começa a apresentar 1001 doenças sem diagnóstico específico, vai a médico e não detecta nada através dos exames. É muito comum. Isso não é somente em criança, não. Em adultos também acontece isso, esse sintoma. Mas em crianças também acontece do mesmo jeito. Quando começa a aparecer doença que faz exame que não dá nada, fez todas as investigações, todos os exames não deu nada, o que é? Provavelmente uma obsessão. Provavelmente. É bom investigar. Medos sem causas aparentes também pode ser 1001 coisa. Pode ser abuso dentro de casa, abuso de violência de sexual, mas também pode ser medos de espíritos que estão dentro da sua casa, que estão desencarnados ou que estão até reencarnados na sua família. Pode acontecer sim. Outro sintoma típico de crianças que estão com obsessão, agressividade. Pode acontecer da criança estar agressiva porque está vendo os pais agressivos, porque está vendo o meio ambiente agressivo, porque está vendo muita coisa agressiva na televisão, na internet e assim por diante. Pode sim. Mas também pode acontecer que esta agressividade não típica nas crianças seja proveniente de quê? De espíritos perturbando aquela criança ali e fazendo ela ficar com raiva, fazendo ela ficar agressiva, querendo bater nos outros. E isso acontece muito, meus irmãos e minhas irmãs. Muito mesmo. Vocês nem imaginam o quanto acontece casos desse tipo. Eu digo isso nesses 25 ou mais anos de centro espírita, muitos casos eu tenho observado lá no centro espírita nosso lar, na escola, muitos casos que acontecem também que a gente observa, de crianças agressivas que por trás dessa agressividade tem espíritos perseguidores de vidas passadas. Outro fato muito comum nas crianças que estão passando por um problema obsessivo, hiperatividade. Criança hiperativa que não para um minuto. É o espírito perturbando ali. Pode acontecer da hiperatividade não ser espiritual? Pode. Como eu falo desde o início, tem que se investigar tudo. Mas se você investigou as coisas, não foi detectado que a hiperatividade tem alguma outra coisa que não seja relacionada com as coisas que aparentemente se percebe que são detectadas pelos profissionais de saúde, pode ser que por trás dessa hiperatividade sim tenha um problema obsessivo. É muito comum. E o último sintoma que a gente pode citar como desses aqui, como os principais sintomas que acontecem com criança, é crianças que relatam um sentimento de perseguição. Começa a relatar para o pai, para a mãe, para o professor, que estão vendo vultos, que estão vendo coisas, que estão perseguindo ele, através de sonhos, através da criança na vigília e assim por diante. Quando a criança começa a relatar casos de perseguição, pode acontecer de estar passando por influenciação espiritual, que nós chamamos de obsessão, que é a influenciação negativa. É muita coisa, meus irmãos, é muita coisa. A gente está dando aqui só pinceladas para que a gente procure compreender que o assunto é muito vasto, é um assunto rico, né? Tudo isso. Aí uma pergunta básica, vamos para a terapêutica. O que é que o Espiritismo propõe para crianças que estão passando por problema de influenciação espiritual? O que é que a gente pode fazer? Primeiro, a prece. A prece é muito importante. A prece é você fazer uma conexão com Deus, fazer uma conexão com a espiritualidade maior. A prece é um medicamento que pode ser utilizado em qualquer lugar, inclusive dentro da sua casa. Se o seu filho está passando por obsessão, bota ele num cantinho, vamos rezar, vamos orar. Coloca a mão na cabeça do menino, peça a Jesus, peça aos espíritos, peça a Deus que traga cura, que traga paz para esse menino. Também você pode fazer o quê? Acompanhamento médico. O espiritismo não diz que é somente tratado dentro da casa espírita, não. Não é só espiritual que é para ser tratado, não. Também tem a parte que pode ser feita com acompanhamento médico, com psicólogo, com psicopedagogo, também é muito importante. A ajuda que nós chamamos de ajuda material ela é importante, além da ajuda espiritual. Na ajuda espiritual, nós podemos dizer que o tratamento espiritual sério e bem orientado é um elemento importantíssimo para o trabalho desobsessivo, dessas influenciações perniciosas. Os passes magnéticos, que nós chamamos de imposição de mãos, a água fluidificada que é oferecida
casa espírita, que você pode fazer em casa. Coloca um copinho, ó, como esse aqui, ó, 1 litro de água, bota de lado. Na hora que a gente está fazendo uma prece assim, peça para a espiritualidade fluidificar essa água, tome como remédio. No centro espírita também, oferece água fluidificada para você levar como remédio. O passe é importante, você pode fazer em casa. Outra coisa que você pode fazer em casa é o culto do Evangelho no lar. Você pega um livro Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, escolher um dia por semana no horário e fazer um evangelho em família, com a participação, inclusive, da criança. Deixa ele no cantinho lá, não precisa nem estar falando. É só ele no cantinho lá, já vai receber todas as bênçãos, até de forma passiva aquela criança, mas vai estar recebendo. A gente vai estar buscando, aos poucos, trazer meios pedagógicos e espirituais para aquela criança. Quando as casas espíritas, por exemplo, estiverem abertas, a evangelização é um ponto muito importante para a pessoa que está passando por obsessão. A terapia do amor, a psicoterapia do amor é muito importante, que você pode fazer dentro de casa, através do esclarecimento do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, dos familiares. A você que é educador, utilize a psicopedagogia, ou a psicoterapia do amor, que é muito importante. É preciso também, outro ponto importante, é você trazer valores positivos para crianças e não valores negativos, não incentivar a criança a intolerância, o ódio, as coisas negativas que muitas vezes está sendo incentivado na sociedade atual. Não incentivar o uso de arma, o uso da violência, mas o uso da paz, da cultura de paz que nós precisamos. E uma coisa importante, não só os pais, mas como professores, como gestores de escola, como líderes espirituais, nós precisamos dar o exemplo cristão, o exemplo de amor, o exemplo de tolerância, o exemplo de perseverança. Todos nós sabemos que o exemplo é a melhor forma de ensinamento, uma das formas mais eficazes. É o que Jesus fazia. Através do exemplo, ele mostrava para as pessoas como é que se fazia as coisas. Jesus fazia. E nós consideramos, no trabalho obsessivo com crianças, a terapia do amor como uma das mais importantes. A presença de crianças, por exemplo, em reuniões mediúnicas de desobsessão, deve ser evitada. Não é interessante que você leve a criança para fazer consultas espirituais. Por quê? Porque muitas vezes não tem o preparo e o entendimento daquela criança para fazer o trabalho. Aquele trabalho de muitas vezes espírito se comunicar, deixar a criança perturbada. Não é interessante fazer isso. Para tomar um passo é diferente, porque não vai estar fazendo a parte da comunicação espiritual. Para tomar água fluidificada, ok. Para assistir uma palestra, ok. Mas os trabalhos pesados de desobsessão que os espíritos se comunicam, jamais. Jamais. Muitas vezes a gente observa pais que levam criança para desobsessão. Eu mesmo, quando o pai vai com a criança, eu peço para retirar. Não é interessante que vá. Nem leve para o ambiente. Nem leve. Porque é um ambiente que aquela criança não tem suporte psicológico e espiritual para estar ali. Né? Principalmente naquelas reuniões de desobsessão. Quando a criança está sofrendo assédio espiritual, olha só que coisa interessante. Vamos colocar dentro da terapia do amor isso como um lembrete importante. Quando a criança está passando por assédio espiritual, por obsessão espiritual, lembre-se, meus amigos e minhas amigas, não é só ele. Toda a família também está. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu avô, as pessoas que estão dentro de casa, todas estão inseridas no processo obsessivo, não somente a criança. Em algum ponto, em algum grau, todos têm uma relação com aquela obsessão. Porque ninguém, a espiritualidade diz, é parente por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem uma relação. Aí é interessante que Irques Teresinha, que é uma espírita, né? Ela diz assim, ó, é preciso falar de Jesus aos meninos. É preciso usar a técnica primorosa do amor. Muito importante. Porque amanhã os meninos falarão de Jesus para o mundo. As crianças precisam receber a mensagem de Jesus para reproduzir, para levar como exemplo, como vivência para o mundo. E o reino da paz, que é proposto por esse processo de evangelização, dessa terapia do amor, precisa ser instalado na humanidade. Será uma extensão para esses novos paradigmas espirituais, para essas novas paragens celestiais superiores, para que elas sejam atingidas, precisamos nós estarmos ligados a essa terapia da educação
espiritual por meio do amor. Marcos, no capítulo 10, versículo 3 a 16, diz uma coisa bem interessante, que são palavras de Jesus, para a gente encerrar. Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhe assemelham. Ele assemelha de que forma? Na sua pureza. Como aparentemente você vê uma criança e diz, é inocente, é puro. Tem um arsenal de coisas ali por trás, mas precisamos ser como crianças, abertas para essa nova visão do Espírito. E a gente vai encerrar, meus irmãos, a noite de hoje, justamente evidenciando essa terapia que precisa ser cada vez mais efetivada, que é a terapia do amor, através da evangelização, através do amor que Jesus mostrou para todos nós. Vamos encerrar, meus irmãos, a noite de hoje, agradecendo a todos, agradecendo a todos os irmãos, a todas as irmãs pela paciência. Eu espero que tenha trazido alguns esclarecimentos aí para vocês, né? E as dúvidas vocês podem entrar no meu privado, no direct aí, podem ir colocando, que a gente vai tentando responder. Agradeço imensamente a todos. Pega o seu copinho com água, que a gente vai fazer a prece final, fluidificar essa água para que você tome como remédio. E você que tem criança, médium, vamos ter um pouco mais de atenção. E você que tem criança que está passando por processos obsessivos, vamos ter um pouco mais de atenção. Quero agradecer por tudo, pelas perguntas, pelos comentários, né? E pelas colocações que foram feitas aí por vários irmãos. Daqui a pouco a gente vai estar editando essa live, colocando lá no meu canal no YouTube. Quem nunca entrou lá, se inscreva, comente, compartilhe, dê um like. Qual o canal? Humberto da Nobre Gauss. Vou estar muito feliz se vocês entrarem lá e fazer parte dessa rede de reflexão espiritual. Vamos orar neste momento, eleva nosso pensamento a Jesus, Divino Mestre amigo, Jesus, que neste momento a espiritualidade maior continue presente conosco. Ao final desta live de hoje, queremos agradecer por todas as energias positivas. Queremos agradecer pelos esclarecimentos espirituais que sempre são trazidos a cada um de nós. Divino Mestre Jesus, que o amor seja a terapia para nossas almas, que o amor seja a terapia para este mundo. Aquela criatura que está passando por dificuldades, que tem um filho, que tem uma filha, que tem um parente que está necessitando. Pedimos a espiritualidade que vá ao encontro de todos esses irmãos necessitados. E Jesus, esse Espírito grandioso, o Espírito guia da humanidade, restabeleça dentro de cada família o equilíbrio, através da harmonia espiritual. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, receba de bom grado as bênçãos espirituais, essas bênçãos que Deus, essas bênçãos que Jesus, essas bênçãos que os Espíritos nos oferecem. Estejamos abertos, o corpo e o espírito, sempre para o amor, para a paz e para a serenidade. E vamos encerrar a noite agradecendo a todos vocês, meus irmãos, a todos vocês, minhas irmãs, e aos nossos guias espirituais das mais diversas falanges, caboclos, pretos velhos, ciganos, falanges de médicos e enfermeiros que auxiliem cada um de nós. Muitas bênçãos. Uma boa noite. Para a semana estaremos de volta. Um abraço e um beijo. Até mais.